Abramos, irmãos, as nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 5. E façamos a leitura, todos em uma só voz, do verso 9, Mateus capítulo 5, apenas o verso 9. Mateus 5, 9, leiamos todos juntos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Senhor, nós rogamos ao Senhor que nos ajude a compreender a Tua palavra e que traga instrução, Deus, aos nossos corações diante daquilo que precisamos ouvir, mediante a Tua palavra aqui lida e exposta, Deus. Que haja fidelidade e que haja, Deus, disposição no nosso coração em ouvirmos e recebermos da parte do Senhor aquilo que o Teu Espírito Santo certamente falará pelo Teu livro sagrado, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, infelizmente a guerra é uma realidade no mundo no qual nós vivemos. Desde quando? Desde a queda, desde o pecado, desde dos primeiros homicídios, desde as primeiras guerras, batalhas, mentiras, intrigas. Infelizmente nós vivemos uma realidade neste mundo caído, onde o que está por trás de tudo isso é o pecado e as consequências do pecado na vida do homem. Essas guerras, elas são literais, né? Elas são belicosas, e nós tivemos algumas históricas, né, onde milhares e milhares de pessoas morreram. Elas continuam, permanecem, né, nos nossos dias. Nos últimos anos temos acompanhado as guerras no Oriente Médio, a guerra entre Rússia e Ucrânia, dentre tantos outros conflitos pequenos. Essas guerras, elas acontecem no perímetro urbano, né? Nós, infelizmente, vivemos num país muito violento, onde existe uma guerra constante entre as facções criminosas, entre o tráfico de drogas, entre as forças de segurança pública e os criminosos. Acompanhamos recentemente, agora tristemente, né, no Rio de Janeiro, e infelizmente elas estarão aí até que Cristo volte, até que o príncipe da paz venha para de fato separar aqueles que amam a guerra daqueles que buscam e vivem em busca da paz. Sim, porque se nós olharmos por esse prisma do Evangelho, é assim que a sociedade e o mundo pode ser dividido também, entre aqueles que vivem em guerra e aqueles que vivem em paz. E aqui, no primeiro momento, eu não estou falando da paz como ausência de conflitos, mas da paz com Deus. Porque quando nós falamos de paz à luz da Escritura, essa é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, que a paz, biblicamente falando, ela tem relação direta com o modo ou quanto você está próximo ou distante do Senhor. A paz significa a ponte que liga o homem a Deus por meio de Cristo Jesus. Ora, não é isso que diz o Evangelho, não é isso que diz a palavra, quando lá em Efésios diz que nós estávamos em guerra com Deus, éramos filhos da ira de Deus. Então a ideia é que todo aquele que está distante do Senhor, que não serve ao Senhor, que não é um seguidor seu, um discípulo, alguém que passou pelo processo já de conversão, este vive em guerra com Deus. Não vive em paz com Deus, mas vive em guerra com Deus. Por quê? Porque vive de modo contrário à sua palavra, aos seus ensinamentos, anda no caminho inverso, está cego, morto em seus delitos e pecados, né? Então ele vive em guerra com Deus. Então a grande verdade é que por mais que nós tivéssemos ou pudéssemos experimentar um tempo de ausência de guerras belicosas que levam a feridos e mortos, ainda assim o mundo estaria em guerra.
numa guerra que é espiritual, numa guerra contra o próprio Deus. Mas então, nós podemos dizer que vivemos do lado daqueles que vivem em paz. Por quê? Porque a mais temível e prejudicial guerra que nós vamos enfrentar deste lado da eternidade, até mesmo essa que pode levar à nossa morte, nem se compara à guerra que vivíamos antes, quando estávamos distantes do Senhor. Eu gosto sempre de lembrar que o máximo que podem fazer conosco é nos matar, o que seria infinitamente melhor, como diz Paulo, né? Porque estaríamos com o Senhor. Então não há guerra que nos amedronte mais, diante da guerra que foi resolvida pela paz de Deus, que por meio de Cristo Jesus nos reconciliou com o Senhor. Nós que vivíamos em guerra com Ele, agora vivemos em paz com Deus, não é isso? Temos paz com Deus, é isso que a Escritura nos diz. Mas há um outro tipo de guerra, irmãos, e é muito provável que seja essa que Cristo tivesse em mente quando proferiu os 10 mandamentos, que tem a ver com as nossas relações interpessoais, tem a ver com o modo como nós vivemos em comunidade, o modo como nós nos relacionamos uns com os outros. É neste sentido, é dessa paz que a bem-aventurança está se referindo. Aqui nós temos uma lista clássica, né, neste início do famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, o qual foi proferido pelo Senhor Jesus, na qual ele traz uma série aqui de características do servo de Deus, daquele que nasceu de novo. Não é? Eu diria que isso aqui são características que eu e você devemos ter, são características da igreja. A igreja precisa ser, conforme a bem-aventurança de número 1, humilde. É uma igreja que chora, é uma igreja que é mansa. Versículo 6, é uma igreja que tem fome e sede de justiça. O 7, é uma igreja misericordiosa. É uma igreja que é limpa de coração. E é uma igreja pacificadora. E também é uma igreja que, mesmo sabendo que sendo perseguida por causa da justiça, ou perseguido por aqueles que se levantam contra nós com mentiras e calúnias, pode se regozijar sabendo que a proteção e a recompensa vem do Senhor. Todas as bem-aventuranças vêm carregadas de uma promessa escatológica, né? Que aponta para aquilo que há de acontecer, mas também aquilo que nós já experimentamos. O verso 9, por exemplo, nosso texto base aqui, que fala de quão bem-aventurados são os pacificadores, diz que estes serão chamados filhos de Deus. É por isso que o tema dessa mensagem é: os filhos de Deus são pacificadores. Esse texto nos mostra, irmãos, como os verdadeiros filhos de Deus são conhecidos por promoverem a paz. Mas infelizmente, irmãos, em muitos círculos, em muitos contextos, em muitas casas, em muitas igrejas, parece não ter sido assim. Como é triste perceber como de fato existem pessoas que nitidamente são pacificadoras, a começar pelo tom de voz, pela calmaria, pelas características pacíficas que tem, pelo contexto histórico que tem de não se envolver em discussões, em brigas, em divisões. Gente que não é somente conhecida por isso, mas a gente que é procurada para trazer essa paz, essa calmaria, porque aliado com essa característica, né, o pacificador, quando você toma isso como característica da sua vida, naturalmente você também poderá ser um reconciliador, porque se o pacificador é este que é um promotor da paz, ele é aquele que vai buscar essa paz, não apenas para ele, mas para o ambiente e o local no qual ele está. E sim, apesar da paz não ser um sentimento, biblicamente falando, irmãos, mas ser uma característica, nessa manhã eu quero falar desta paz que é contrária à guerra, à briga, à divisão, à dissolução, às intrigas, às guerras pessoais, essas que nós travamos em casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos de sangue, entre irmãos em Cristo,
entre colegas de trabalho. Irmãos, nós fomos chamados para sermos pacificadores. Mas é triste perceber que, contrário a estas pessoas que demonstram tais características, também existe no povo de Deus aqueles que precisam amadurecer e muito nessa área, e que não tem nada de pacificadores. E permita-me representar isso entre esses crentes ou supostos crentes que estão na internet. A internet, irmãos, talvez seja um belo reflexo, um belo retrato do quanto nós precisamos proclamar esta verdade do Evangelho, que o crente é um pacificador. Antes disso, permita-me fazer a seguinte ressalva: que o pacificador, ele não é um pacifista. O pacificador, ele não é um amante idólatra da paz. E o que é um amante idólatra da paz? O que é que eu chamo do amante idólatra da paz? É um indivíduo que ele quer a paz a todo custo, a qualquer preço. Então, em prol da paz, ele está disposto a abdicar da verdade, ele está disposto a abrir mão do que é correto, ele faz vista grossa para o erro, ele encobre pecados, ele passa a mão na cabeça do errante e do pecador. Tem gente assim, né? Inclusive na igreja. Não, olha, nós queremos manter a paz. Vamos manter a paz, pessoal. E está lá o pecado que precisa ser corrigido, o errante, quanto mais, que precisa ser exortado de modo veemente. Esse amante idólatra da paz geralmente aquele que está ligado ao pessoal da política do politicamente correto, né? Não, olha, não vamos brigar, vamos manter a paz. Não é dessa paz que o texto está se referindo, olhando para o todo das Escrituras. Mas é de uma paz que pode ser buscada, que pode ser alcançada, que pode ser vista. E nós vivemos, irmãos, um tempo muito belicoso nos nossos dias. Entre os evangélicos, entre os cristãos, dentro da nossa própria denominação. Um tempo de guerra. Parece que tem crentes, ou tem momentos, ou tem grupos que não gostam da paz. Se está por um tempo pacífico demais, logo alguém se levanta com um tema polêmico, com uma tempestade num copo d'água, com um tema secundário para torná-lo primordial, e faz disso uma grande guerra. Não, irmãos, nós fomos chamados para sermos pacificadores. Pacificador aqui, irmãos, é alguém não apenas que experimenta e vive essa paz, mas é aquele que promove a paz. Nós vivemos num tempo, irmãos, que pode ser bem representado por aquelas cenas de filmes que a gente vê, né? Que duas pessoas se juntam para brigar na escola, e aí fica um grupo de um lado e outro grupo do outro gritando: briga, briga, briga. Todo mundo saca o celular e separam ali, dividindo os grupos, quem vai torcer para quem, e o que o povo quer ver é sangue. Nós fomos chamados, irmãos, para sermos aquele que sai da multidão e vai lá separar a briga, e vai lá evitar que a guerra aconteça, que o sangue seja derramado. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Onde nós encontramos a base nisso, irmãos? Na Escritura, direta e indiretamente, e na vida de Cristo, o pacificador. Se teve uma coisa que Cristo nunca quis, foi guerra, irmãos. Guerra. E olha que ele foi incitado a ela em vários momentos, mas sempre com muita prudência, com muita sabedoria, com muita autoridade. Ele manteve a paz, como o príncipe da paz que o é. Sim, a Escritura vai dizer que ele não veio para trazer paz, não veio para trazer espada, né? Mas lembre-se que ali ele está falando de uma espada ou de uma guerra que seria natural, entre a luz e as trevas.
É natural que haja guerra e haja perseguição entre aquele que nasceu de novo, diante de um contexto no qual ele vive, rodeado de gente ímpia, de gente que não conhece o Senhor. É natural que ele experimente a guerra diante daqueles que irão se levantar contra ele. O próprio Cristo disse que este seria como ovelha enviada para o matadouro. É desta guerra que ele está falando. Mas não da guerra que existe, por exemplo, entre nós, irmãos. A Escritura fala que nós devemos ter cuidado para não andarmos nos mordendo, nos devorando uns aos outros. Então, é dessa paz que eu quero falar, da importância de tê-la entre nós. Sim, porque todos nós temos as nossas tendências pecaminosas. Temos as nossas tendências a determinadas falhas. E eu não tenho dúvida alguma que existem irmãos que não são nada tentados pela guerra. Geralmente estes são os promotores da paz. Ou talvez até são aqueles que são tentados a serem até um tanto pacifistas, buscarem a paz a todo custo, a qualquer preço, porque fogem da guerra. Em compensação, parece que existe também no nosso meio, e quando eu falo nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico, aqueles que amam uma guerra, amam uma batalha. Ontem eu estava vendo um podcast sobre segurança pública e tinha um sargento da Polícia Militar falando de como existem perfis e perfis de policiais, né? E ele estava explicando como existem aqueles policiais que têm uma característica mais administrativa, mais pacífica, né? E que são muito bons para trabalhar em determinadas áreas da segurança pública. E como existem aqueles que são sangue nos olhos, né, como diz a história, né? Que vão na linha de frente, que gostam da ação e que gostam da guerra, né? Gostam da guerra. E geralmente são estes que muitas vezes agem como verdadeiros heróis, né? Que estão dispostos a morrer, né? Em prol de gente que ele nem conhece. Só pegando essa ilustração, é triste perceber como tem crente que é assim também. Mas não que ele goste da boa guerra, porque existe uma boa guerra e uma boa batalha para se travar, né? Mas existem guerras e batalhas que são muito ruins, irmãos. Muito ruins de se travar. São guerras e batalhas que promovem divisão no meio do povo de Deus. São guerras e batalhas que promovem intrigas dentro do povo de Deus, facções, divisões. E você pode se achar uma pessoa da paz, né? Afinal de contas, você até pode ter esse estereótipo da paz, né? A pessoa que está sempre com um sorriso no rosto, a pessoa que é sempre muito amável e afável nas palavras, é sempre muito carinhosa, ou carinhoso e atencioso, atenciosa com todos. Mas quando você, por exemplo, fala mal de alguém, com a vozinha mansa, tranquila e meiga, o que você está fazendo não é outra coisa senão plantando uma bomba relógio no coração desse outro alguém. É como uma mina escondida, prestes a explodir. De onde vêm as guerras, irmãos, e as intrigas, as divisões que acontecem no meio do povo de Deus? E olha só, isso não é apenas uma característica ou uma desvantagem, né? Uma triste realidade nos nossos dias, né? Olha só, tire das cartas de Paulo as muitas instruções à igreja de Corinto, à igreja da Galácia, à igreja de Éfeso, à igreja de Tessalônica. Tire as instruções de Paulo, as muitas vezes que Paulo repete acerca da importância do amor mútuo, de amar uns aos outros, e de como este amor se dá na prática. Rapaz, sobra pouca coisa, porque Paulo gasta muito tempo com isso. Isso sempre foi um problema, irmão. Sempre que o povo se junta e convive junto,
É inevitável que os problemas surjam, que as dificuldades venham. É por isso que nós precisamos em todo tempo buscar essa sabedoria que vem do alto, da parte do Senhor. E avaliarmos a nós mesmos se estamos agindo como pacificadores ou se estamos agindo como promotores da guerra. Da guerra. Então, o Senhor Jesus diz que bem-aventurado, feliz, abençoado é aqueles que promovem a paz, os pacificadores. O pacificador aqui é essa ideia de alguém que promove a paz. E a paz aqui é de fato o contrário, aquilo que causa guerra, divisão, intriga, separação. Principalmente entendendo que, à luz desse contexto bíblico, né, a guerra tem a ver com essa separação, né? Nós vivemos em guerra com Deus, ou o ímpio vive em guerra com Deus, porque ele vive separado de Deus. E isso foi algo trazido pelo pecado. O pecado causou essa separação entre Deus e o homem, esse afastamento, essa guerra, esta não relação. E olha só, percebam, é exatamente isso que acontece entre as nossas relações interpessoais. Quando estamos em guerra com alguém, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Se afastar desse alguém. Há um abismo gigantesco entre as partes. Por mais que ele não seja físico, a gente dá convívio aqui, estamos lá do lado um do outro, estamos convivendo uns com os outros, mas os corações, os pensamentos e as intenções, elas são distantes, porque há uma guerra, há uma divisão, há uma separação ali. É por isso, inclusive, que não adianta nos iludirmos de achar que a solução para determinados conflitos é o visível abraço, não é? Porque o abraço pode acontecer e a aproximação física está ali, mas ela é só física. Ela não é emocional, ela não é espiritual, ela não é real, ela não é verdadeira. Quando não há disposição de reconhecer o pecado que causa a separação, a intriga, a divisão, a guerra, para que de fato haja paz. Para que de fato haja paz. Mas o versículo é muito contundente em dizer, irmãos, no verso 9, primeiro a promessa, né, mostrando quão bem-aventurado é, quão felizes são os pacificadores. E por que eles são felizes? Porque eles são abençoados. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Perceba que a filiação com o Pai é o que garante-nos a capacidade de experimentarmos essa paz, de vivermos essa paz conquistada por Cristo, mas também de sermos promotores dessa paz. Sermos promotores dessa paz. Esses dias eu estava estudando o 9º mandamento, segundo o estudo feito pelos nossos irmãos lá do Westminster, que é: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. E para quem já deu uma folheada ou conhece, né, o Catecismo Maior do Westminster, você sabe que eles trabalham em formas de perguntas, né? E lá pela pergunta 145, se não me engano, os irmãos perguntam qual é o 9º mandamento. O 9º mandamento é: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Como esse mandamento deve ser cumprido é a próxima pergunta. E a outra é: como este mandamento é quebrado, ou quando este mandamento é quebrado. E você vai perceber ali que todo o 9º mandamento, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, tem uma relação direta com a nossa língua, com o modo como controlamos esse pequeno órgão do nosso corpo que pode causar grande estrago, grande guerra. Grande guerra. Quer ver uma coisa? Heber está em paz, e está vivendo em paz. Aí alguém fala mal de Heber para mim.
Aí eu acho que a melhor coisa que eu tenho a fazer, e o maior serviço que eu tenho a prestar, é contar isso que estão falando mal de Heber para o próprio Heber. Tem gente que pensa assim, né? Que é o maior serviço que pode fazer, é a melhor ação beneficente que você pode fazer, é chegar para Heber e dizer o que estão falando dele. Aí Heber, que antes estava em paz, agora vai ficar como? Alegre e satisfeito, né? Ô irmãos, com muito temor e tremor diante do Senhor, deixa eu lhe perguntar uma coisa, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você perguntar assim para mim, olha, esse indivíduo aí, esse correio aí, ele está mais para um instrumento de Deus ou um instrumento de Satanás? Aí eu vou dizer, rapaz, não tenho dúvida alguma, um instrumento de Satanás. Sem dúvida alguma. E pode ser quem for. Minha esposa, meu filho, eu mesmo, o presbítero. Porque a Bíblia diz, irmãos, por exemplo, que só deveria sair da nossa boca o quê? Palavras que trazem crescimento, edificação, que promove a paz. Pastor, mas estão falando mal do irmão Heber. Então vá lá em quem está falando mal do irmão Heber e exorte-o, e repreenda-o, e ensine-o, faça isso em amor. E se você não tiver coragem para fazê-lo, fique com a informação para si. Se envolve pecados e você não tem coragem de fazê-lo, procure os presbíteros, procure o pastor e conte o que está acontecendo, para que o problema seja tratado, para que pessoas sejam tratadas. Você percebe como promovemos a guerra ao invés de promovermos a paz? Com uma simples informação, com uma simples fala. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só, Jesus disse lá em João capítulo 14, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dar. Essa paz, irmãos, já foi garantida pelo Espírito Santo de Deus, foi garantida por Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que pudesse viver, experimentá-la e praticá-la. Inclusive a paz é uma das características, né, lá do fruto do Espírito, é a paz. E é essa paz que não busca a promoção da guerra. Mas eu estava falando, né, do Catecismo Maior do Westminster, né? E teve uma expressão lá que eu admito que eu fiquei surpreso, né? Em algum momento os irmãos dizem assim, que uma das formas, aliás, a tese geral lá é que a melhor forma de você cumprir o mandamento, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, é porque, pense o seguinte, todo mandamento que aparece na negativa, né? Não furtarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não é isso? O modo de você cumprir esse mandamento não é apenas não fazendo o que o mandamento proíbe, certo? Então, Jesus ensinou isso, inclusive, né? Olha, eu nunca matei ninguém, então nunca quebrei esse mandamento. Opa, Jesus garante que você já quebrou várias vezes. Né? Quando você deseja mal ao seu irmão, quando você fala mal do seu irmão, quando você destrói a reputação do seu irmão. E aliás, exatamente, a gente até tem uma expressão contemporânea para isso, né? O assassinato de reputação. Já ouviram a expressão? O assassinato de reputação, que é exatamente isso, né? É exatamente isso. Mas nós fomos chamados, irmãos, para viver e experimentar essa paz. Essa paz que nós podemos praticar, não só na nossa relação com Deus, mas na nossa relação também uns com os outros. Mas eu queria terminar, depois dessa grande aplicação à igreja, trazendo isso também para a sua casa, para a sua família. Porque talvez não exista
ambiente mais triste para não se ter paz do que em casa, não é verdade? A nossa casa, irmãos, precisa ser o refúgio da paz. Tem sido assim na sua casa? Tem sido assim no seu lar? A sua casa é um refúgio de paz? A sua casa é um lugar que às vezes, no ambiente de guerra do trabalho, de mentiras, de intrigas, de invejas, porque tem ambiente de trabalho, né, principalmente em grandes empresas, grandes corporações, que você não tem como, não é, fugir disso. A nossa casa, o nosso lar, irmãos, precisa ser o nosso refúgio de paz. Principalmente se você tem o privilégio de ter só gente crente dentro de casa. Irmãos, é de se refletir e se mudar. Se você é crente, seu marido é crente, seus filhos são crentes, e você não tem experimentado o ambiente de paz na sua casa, no seu lar. A começar da sua casa, a começar do seu lar, você precisa ser um promotor dessa paz. Ser um pacificador na sua casa. Você como marido, você como esposa. Isso vale para os filhos, para as crianças. Principalmente para as crianças, os adolescentes, os jovens que têm irmãos, né? A gente até brinca dizendo que se não brigar não é irmão, né? Mas guardadas as devidas proporções de que é natural que hajam intrigas e divisões e brigas entre irmãos. Se estamos falando de gente crente, irmãos, gente que nasceu de novo, é preciso que haja paz nas relações uns com os outros. Isso é o cumprimento prático do que é o amor, quando a Escritura nos ordena a amarmos verdadeiramente uns aos outros. É assim que age todo filho de Deus. Você é um filho de Deus, você entende que nasceu de novo e agora não é mais uma mera criatura, mas foi adotado como filho e estará nesse grupo que ouvirão: vinde benditos de meu Pai. Você não pode ser um promotor da guerra, você não pode ser um agente de intrigas, de divisões, de separações. Você precisa ser um promotor da paz e manter essa paz, exercer essa paz com todos, se possível. É isso que diz o apóstolo Paulo, né? E é claro, sempre buscando e prezando pela verdade, por aquilo que é certo e correto, mas promovendo essa paz, que é a paz de Deus, né, que excede todo entendimento. Vamos nos colocar de pé e vamos orar, pedir ao Senhor que nos instrua e nos abençoe diante da sua palavra. Ó Deus, muito obrigado, porque antes nós vivíamos em guerra com o Senhor e agora podemos experimentar a paz de Deus. Essa paz foi garantida, conquistada pelo Senhor na cruz do Calvário, por meio do teu sangue. A paz que agora, promovida por esta reconciliação com Deus, pode fazer com que também vivamos e experimentamos essa paz nas nossas relações uns com os outros. Ó Deus, eu quero rogar ao Senhor nesta manhã, que o Senhor ajude-nos para que sejamos agentes da paz, promotores dessa paz, e que possamos experimentar essa paz, não fingida, não superficial, mas de fato e verdadeira, Deus, entre os membros da nossa família, na nossa casa. Que essa paz, Deus, possa ser experimentada nas relações conjugais, entre pais e filhos. Que possamos experimentar essa paz, Deus, na tua igreja, no teu povo que aqui se reúne, nas nossas relações interpessoais. Que o Senhor mesmo possa continuar promovendo essa paz que excede todo entendimento. E agora, Deus, rogamos que o Senhor nos abençoe neste dia do Senhor. Te louvamos por este culto que a Ti prestamos, o qual temos a certeza que o Senhor recebeu pela mediação do Teu Filho e intercessão do Teu Espírito por nós. Dá-nos um dia em Tua presença, um tempo de descanso, de refrigério, e por isso nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor e rogamos que o Senhor nos despeça com a Tua bênção e paz. Que o amor de Deus, o nosso
eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a compaixão, as consolações e a presença do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, povo de Cristo, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre.